Oráculo Literário, uma plataforma multifuncional de crítica e tradução literária, sem frescura, sem marca-páginas com bichinhos. Bem, o autor de hoje é um autor extremamente importante, filho da Nova Inglaterra, não é, Nicholas? Exatamente. O nome dele, Edgar Allan Poe. Nós faremos 2 vídeos sobre esse autor. O primeiro vídeo, que é o que você está vendo agora, é um vídeo a respeito da prosa dele, não é? O segundo vídeo será um vídeo direcionado à poesia desse autor. Por que decidimos fazer isso? Por ele ser muito completo e por nós não querermos fazer vídeos muito longos, não é? Nós optamos então por fazer vídeos de mais ou menos meia hora, no máximo 40 minutos, e tentar abarcar o máximo possível daquele conteúdo. Então não adianta eu falar, ele escreveu O Gato Preto, pronto, acabou. Não. Nós queremos falar mais profundamente sobre os contos dele e depois também mais profundamente sobre os poemas, não é? Então, para falar sobre Edgar Allan Poe, é necessário nós falarmos um pouquinho sobre a biografia dele, não é? Nicholas, qual a tua percepção de um indivíduo que escreveu um conto como O Gato Preto? Que tipo de vida ele levou? É uma vida difícil, Carlos. O Gato Preto ele é um conto repleto de minuciosidade em relação à violência, à questão da bebida, que é uma coisa própria do autor, inclusive, da vida dele. Lembrando que o Edgar Allan Poe, ele nasceu em 19 de janeiro, em Boston, nos Estados Unidos, e ele levou uma vida muito difícil. Logo depois do seu nascimento, o pai dele abandonou a família. 2 anos após isso, a mãe dele morreu de tuberculose. E ele foi acolhido por um casal dizem que é tios, ou alguns falam estranhos. É um enigma a vida dele em si, não se conhece nada. E o pai dele já tinha esse histórico de beber bastante. O autor, pela dificuldade que ele levou em vida, ele também tem problema com bebida. E ele incorporou muito isso nos seus contos, não só no Gato Preto, mas tem outros contos que tratam não só da bebida em si, mas da alucinação, dos delírios, inclusive. E foi uma vida muito, muito difícil para o autor. Inclusive, ele é o primeiro autor considerado que realmente tentou ganhar a vida sendo escritor, escrevendo. Sim, isso é muito importante. Muitos críticos literários consideram isso é uma característica do romantismo, não é? Mas muitos críticos literários consideram o Edgar Allan Poe o primeiro nas Américas dos escritores a viver somente de literatura. Na Europa já haviam alguns, né, que tentavam. E todos eles do período do romantismo, que é o período que nós iremos falar. Não iremos falar agora nos vídeos da prosa, porque a prosa dele, embora ela seja romântica, ela não fica com características tão claras para você, espectador. Vai ficar muito mais claro se você assistir o nosso vídeo sobre poesia, porque lá nós vamos destacar alguns versos, e esses versos ali, eles mostram muito claramente que ele é um autor romântico gótico, não é? Então, como o Nicholas falou, ele é um fruto da Nova Inglaterra, né, que é uma região dos Estados Unidos, a região Nordeste, uma região muito conhecida pelo sobrenatural, não é? As bruxas e tudo mais, dos metodistas, não é? De um grupo de fanáticos religiosos que vivia lá. Houve a queima de bruxas, né? A famosa Bruxa de Salem, que é uma peça do Arthur Miller, que depois virou um filme muito conhecido, acho que agora até foi relançado, sim, não é? Esse filme. Então, a região da Nova Inglaterra já sempre foi considerada uma região muito sombria, e ela nos deu muitos filhos. Entre eles o Lovecraft também. Né? O Lovecraft também nasceu, eu acho que em New Hampshire, se eu não me engano. Então, ele nasceu em Boston, em 1809, como o Nicholas falou, e ele morreu em outro estado, que se eu não me engano nem faz parte da Nova Inglaterra, que é Baltimore, da Virgínia. né? Na Virgínia, em 1849. Ou seja, morreu muito jovem, com 40 anos de idade. Né? Era filho de atores pobres, como o Nicholas falou. O pai era um alcoólatra, era viciado em álcool. A mãe morreu de tuberculose muito jovem. E isso, claro, já foi mais do que o suficiente para abalá-lo psicologicamente para o resto da vida. Logo depois, né? A esposa dele veio a falecer muito cedo, muito jovem, 24 anos, né? de tuberculose. Ele viu na esposa, que a esposa tinha 13 anos, eu não me lembro o nome dela, mas ao vivo a gente consulta, não tem problema. Quando casou com ele, sim, 13 anos. Ela tinha 13 anos, o nome dela era Virginia, não é? E ela era prima dele, essa moça. E ela morreu com tuberculose também, provavelmente muito cedo, né? Eu não sei, 20, 23 anos, por aí. 24 anos. Então ele pensou que ia ter um casamento feliz,
não é? E esse casamento acabou morrendo literalmente, porque a menina veio a falecer. E isso levou ele a um alcoolismo ainda mais extremo, não é? E ele acabou, então, por ironia e por paradoxo, foi um dos anos de melhor produção dele, né, que ele produziu os grandes contos, os grandes poemas, O Corvo, O Gato Preto, Poço e o Pêndulo. As melhores escritas dele são dessa época, mas em compensação a vida dele ali naquele momento estava totalmente deteriorada, totalmente destruída pelo álcool, pelas mortes frequentes que aconteciam ao redor dele, e também as epidemias, né? No conto da Esfinge, que depois eu vou comentar, que eu traduzi, há um surto de cólera, e esse surto ele não é só meramente um conto, ele não é só ficcional. Realmente o estado de Nova York na época, que não é muito longe da Nova Inglaterra, estava sofrendo um surto enorme de cólera e as pessoas morriam como moscas lá. Então isso tudo abalou profundamente o psicológico do Edgar Allan Poe. Infelizmente para ele, felizmente para nós, porque nós temos, olha aqui, toda a produção, né, extensa desse indivíduo. Bem, extensa entre aspas, eu estou aqui com a obra completa dele, pela Modern Library, não é? E a obra completa dele tem, o quê? 1000 páginas, né? Ah, é muito? Não, é muito pouco, certo? Para uma produção de 40 anos é muito pouco, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo fora da literatura. Schubert morreu com 41 anos, alguma coisa assim. Ele produziu em um ano 100 peças musicais de grande porte, né, entre sonatas e sinfonias. Então ele produziu pouco, sim, durante a vida dele, mas ele ainda é considerado um dos grandes autores. O próprio Henry Louis Mencken, que é um grande jornalista, um grande crítico literário, pouco conhecido no Brasil, mas muito conhecido nos Estados Unidos, muito relevante, chamou o Edgar Allan Poe de o maior escritor das Américas, né? Há um pouco de exagero ali, porque nós temos grandes escritores nos Estados Unidos, né? Nós temos o Hemingway, nós temos o Faulkner, nós temos a Flannery O'Connor, entre muitos outros, não é? Mas realmente, se existe um Faulkner, se existe uma Flannery O'Connor, se existe um Southern Gothic, se existe um gótico sulista, esse gótico sulista vem do gótico de Edgar Allan Poe, não é? Porque a grande prosa, o grande trabalho do Edgar Allan Poe é gótico. Então, nós vamos mergulhar na literatura do Poe e começaremos pelos contos. Então, a primeira coisa que se deve saber, para quem não conhece muito bem o Edgar Allan Poe, é que ele nunca escreveu romances. A produção do Poe, ela se reduziu a contos. Alguns críticos literários afirmam que certas obras dele, por serem de maior extensão, são novelas, certo? Mas o patamar de romance ele nunca atingiu. Atingiria, talvez, não se sabe. É como ao Jorge Luis Borges, não é? O Borges é um caso muito parecido. Um grande contista, um imenso poeta, mas nunca escreveu romance, não é? E disse que não queria escrever. O Poe não se sabe, talvez ele até desejasse escrever algum grande romance, mas a vida dele foi muito estreita, muito curta, e infelizmente ele não conseguiu fazer isso, não é? Então, o grande padrão do Poe é a literatura gótica, né? O Nicholas, ele vai, estava até comentando comigo a respeito de alguns autores, não é, Nicholas, de produção gótica na Europa, né? Até ele vai citar agora aqui alguns nomes, e isso veio para os Estados Unidos, não é? Sim, é importante ressaltar também, Carlos, que um fato do sucesso do Poe relativamente foi o fato dele conseguir concentrar, porque, vejamos, anterior ao Poe, quem nós temos? O Poe, ele serve como divisor de águas. Anterior ao Poe, nós tínhamos, a partir de 1764, a criação do romance negro, também chamado romance gótico, lançado pelo livro Castelo de Otranto, do Horace Walpole, um autor inglês. E o que esse romance gótico dita? É basicamente o gênero de terror, é o início do gênero de terror, só que é um romance, é uma longa narrativa. Essa narrativa está sempre ambientada em castelos antigos, casas antigas, é sempre um medo exterior. Do ambiente, não é? Um medo, exatamente, do ambiente. O Poe, ele conseguiu concentrar esse medo no conto. O conto, que é um estilo, de certa forma, mal visto na época, ou talvez pouco conhecido, era mais o romance em si. E ele conseguia concentrar esse terror no conto, numa história curta. E acho que isso foi o que sobressaltou o trabalho dele, tornou ele mais visível.
E vamos comentar também que o Edgar Allan Poe, ele se espelhou não só no Walpole, mas também teve o James Broken Brown, que trouxe o trabalho do romance gótico aos Estados Unidos. Aí o Poe teve o contato com o romance gótico e pôde desenvolver o seu trabalho. E a partir daí nasce que o Poe é conhecido como o criador do gênero ficção policial, que abrange, digamos assim, o romance gótico, mas no gênero do conto. E o interessante também é que o Edgar Allan Poe, ele conseguiu fazer com que o conto chegasse à maioria da população. Pouca gente sabe. Ele popularizou, exatamente. O Poe popularizou o conto e esse gênero novo, que é a ficção policial. Tanto que ele é um autor reconhecido ainda em vida. O que no Brasil são poucos os autores. Eu lembro, acho que só o Manuel Bandeira acho que foi reconhecido em vida, não lembro ao certo. Sim, são pouquíssimos. Spector, de certa forma, também. E outra coisa importante, anterior ao Poe, o medo é o medo exterior. Com o Poe não, ele joga um indivíduo normal, um indivíduo anormal num ambiente normal. Então, o medo é metafísico, é um indivíduo, é o medo sentimental, o medo escondido sobre o ser humano. Esse é um dos grandes... É a novidade, né? O pioneirismo do Poe, exatamente o trabalho com o medo interior, o medo do indivíduo, a escuridão dentro dele. E eu acho esse o que mais ressaltou o trabalho dele, de certa forma. E o romance policial, né, do Edgar Allan Poe, com o detetive Dupin, ou Dupin, ou enfim, como queira, né, dos assassinatos da Rua Morgue, que é um conto muito famoso dele, influenciou profundamente vários autores que nós conhecemos hoje, não é? Que é o Sir Arthur Conan Doyle, não é? Que vai trazer o incrível, excepcional Sherlock Holmes, que todo mundo conhece, e o Sir Watson, não é? Esses dois indivíduos. Claro, o Sherlock Holmes, com a sua presença, né, e a sua capacidade, então, proveio, não é? da obra do The Murders of Morgue Street, né? Os assassinatos na Rua Morgue. E ele vai influenciar muitos outros autores, não é? Ele vai influenciar, inclusive aqui na América do Sul, Horácio Quiroga, não é? Que é um autor que eu tive o prazer de ler em espanhol. Ele também vai se especializar no conto, não é? O Quiroga não vai escrever nenhum romance. Então, pode-se ver que o terror, a partir do Edgar Allan Poe, não vão mais haver com histórias de terror em forma de romance. Vai ser muito mais comum você encontrar contos de terror, né? O Guy Maupassant, o Stephen King, não é? Que hoje é um autor aí bastante conceituado e bastante famoso, o Horácio Quiroga, enfim, todos esses autores vão se basear nele. Mas, pois o que é a prosa do Edgar Allan Poe? Não é? A prosa do Edgar Allan Poe, ela é imensa, né? Eu até vou pegar aqui a obra para ler alguns contos dos mais famosos, não é? Que muita gente conhece e que foi traduzido para o português muito facilmente. Por exemplo, The Murders in the Rue Morgue, né? Os assassinatos na Rua Morgue. Se não me engano, a LPM até lançou um livro com esse título, não é? The Black Cat, que nós comentaremos há pouco, o Gato Preto. The Fall of the House Usher, a queda da casa Usher, não é? The Pit and the Pendulum, não preciso comentar, o Poço e o Pêndulo. The Mask of Red Death, né, a máscara da morte rubra ou a máscara da morte vermelha, depende do tradutor. O Barril de Amontilhado, O Coração Delator, Mistificação e muitos outros, não é? A Esfinge, que eu traduzi, que depois comentaremos também. Hop Frog, ou Os 8 Orangotangos Acorrentados, que eu considero um grande conto dele, um conto de grande importância. Que mais? Berenice, é claro, não é? Eleonora, que também é um conto meio espiritista. Ligeia, A Caixa Oblonga, não é? O Diabo no Campanário e muitos outros, a narrativa de Gordon Pym. É interessante, vale a pena ressaltar, Carlos, que tem uma editora, se não me engano é a Sextante. Ela produziu um livro chamado Os 1001 Livros para se Ler Antes de Morrer. Dentro dessa
dessa lista de livros, 2 contos do Edgar Allan Poe estão listados e um poema. O poema não deixa de ser O Corvo, digno de estar no livro. O outro é O Poço e o Pêndulo e O Gato Preto. São os 2 contos que a editora traz como os 1001 livros para se ler antes de morrer. É muito justo, eu gostei da seleção que eles fizeram. E o interessante do Poe é a particularidade dos contos, porque nem sempre o conto que eu acho favorito é o que você gosta. Você citou o Orangotango. O meu conto favorito do Edgar Allan Poe, poucos conhecem, que é O Enterro Prematuro. Para mim, esse é o melhor conto do Edgar Allan Poe. Não desmerecendo o trabalho com O Gato Preto, que não deixa de ser uma obra muito boa, e os outros contos dele, O Barril do Amotinado e tudo mais, são contos excepcionais, mas cada um que lê acaba gostando de determinado conto. É muito interessante isso. É claro que O Gato Preto ele sofreu uma grande, eu chamo de um dano, que é a popularização, não é? Porque muita gente não lê esse troço e endeusa. O Gato Preto, o Gato Preto e o Corvo. Nunca leram nem o poema nem o conto, né? E assim, é um conto realmente muito importante, o Gato Preto, né? Nós não vamos aqui ficar perdendo tempo com enredo. Você não perca o seu tempo, vai ler a porcaria do conto, né? Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para analisar, não é? Sim. Mas essencialmente o que é o enredo? O enredo se trata de um indivíduo alcoólatra, não é? Que ele tem delírios, né? O que é muito comum em quem sofre de alcoolismo, e ele bate na esposa, e a esposa já não aguenta mais, não é? E ele tem muitos animaizinhos de estimação, não é? Ele até era considerado bastante adorável quando era criança. Esse é o interessante do conto, que o conto inicia com um homem que ele sempre foi reconhecido por ser um homem bom, e no final ele acaba se degenerando, ele adorava animais, ele começa a maltratar os animais, a maltratar a própria esposa, como você mesmo disse, tudo em virtude não só do álcool, mas de uma mudança psicológica muito radical e galopante que acontece na vida do personagem. E isso é o que chama atenção no conto. E, na verdade, o conto em si ele faz uma crítica muito interessante sobre a natureza humana, a natureza humana da violência. Um homem que nasce bom, ele termina sendo ruim, ele termina com a violência física, emocional, a degeneração do homem, né? Sim. Eu li esse conto várias vezes, muitas vezes, desde que eu comprei esse livro. Eu comprei esse livro em 2010, e cada leitura me traz um panorama diferente dele, né? E hoje eu estava lendo, antes de começar o programa, para recordar certas coisas. Eu não minto, não vou dizer que eu decorei o conto, estou aqui, estava lendo no ônibus ele para ter uma noção maior da obra. E eu tive uma associação que, me perdoem os críticos que usam monóculos, mas me associou à crucificação, a Via Crucis, não é? Porque ele era um homem bom que se tornou mal, né? É o Lúcifer, o filho da luz, não é? É o anjo caído, é o diabo, não é? E aí ele vai lá e o que acontece? Ele pendura o gato, não é? Enforquei-o porque sabia que ele me amava e porque sentia que ele não me dera razões de queixa. Quem é o gato? É Cristo, não é? É o povo endiabrado, é o povo na sua fúria que vai lá e enforca o Messias, não é? A grande crucificação. Outra coisa que eu achei interessante que pode se relacionar à história da Bíblia, não é? As cortinas da minha cama estavam em chamas, né? Não é o véu do templo que é rasgado no momento em que Cristo morre? Tem uma relação bíblica com relação a isso, né? Então há muitas semelhanças, né? Quer ver outra? Quando o gato morre e ele encontra o outro gato, não é? Ele comenta: passei a evitar a criatura, uma certa sensação de vergonha e lembrança do meu interior, ato de crueldade impediram-me de o maltratar. É Judas Iscariote, não é? Que trai Cristo por 21 moedas, não é? E acaba se matando por isso, não é? Então, eu acho uma grande relação do Gato Preto com o cristianismo, né? Por isso tanta gente se apega nele inconscientemente, por ter ouvido essa história antes, né? O famoso déjà vu. Mas eu já vi isso aqui em algum lugar. Não, você já viu. É realmente uma recontagem, digamos assim,
de uma história cristã, não é? E o mais legal é o final. Vou contar o final porque eu não me importo minimamente com spoiler, né? Ele tinha emparedado o monstro dentro do túmulo, né? Ele empareda a esposa, que ele mata com uma machadada, né, na cabeça. Ele está bêbado, está completamente alcoolizado, e empareda a mulher, né, para esconder o corpo. E quando os policiais entram na casa, investigam tudo, e quando chegam lá não veem nada, e vão várias vezes ao cômodo onde a mulher está emparedada e não veem nada. E o gato começa a gemer lá dentro, começa a miar, e finalmente ele é encontrado, né? Então o que é o gato miando? É a ressurreição, é como se fosse o gato anterior, o Cristo, sendo ressurreto, não é? Então tem uma profunda ligação com a história cristã. Até o fato da esposa não tem nada a ver com a cisma dele com o gato, acabar morrendo, né? Exatamente. Uma pessoa inocente. A inocência da morte. Então eu vejo, e por isso que ele é um conto tão recontado, ele é um conto tão popular, não é? Porque ele é uma espécie de vamos chamar de, como é que eu posso dizer, de pastiche, né? Uma recontagem da ressurreição de Cristo, não é? De que ele era bom e ficou mal, ele vai lá e mata, pendurado, que já tem uma relação com o ato de estar crucificado, não é? Aí a ressurreição do gato, a culpabilidade que ele sentia, isso tudo é profundamente cristão, não é? Embora Poe, não acredito que ele fosse cristão, mas ali está a metáfora cristã. Sim. Outra narrativa muito importante, e que eu e o Nicolas nós selecionamos com muito cuidado esses dois contos para analisar nesse vídeo. Então nós decidimos escolher um conto muito popular, que é o Gato Preto, um conto que todo mundo conhece, e um conto nem um pouco popular, que ninguém conhece, que é a Esfinge. Esse conto eu traduzi no final do ano passado. A tradução não ficou como eu queria, nunca fica, não é? A gente sempre está querendo melhorar. Não é? É um conto muito difícil de ser encontrado, inclusive você encontra Sim. algumas edições só no espanhol na internet. Eu particularmente não achei nenhuma tradução, tive que recorrer a você para obter a tradução, porque... E, de fato, eu tenho esse livro da Dark Side, um excelente livro a respeito do Edgar Allan Poe. Eu tenho um mais antigo, de 2 pila, da coleção Econômicos Newton, que eu comprei no sebo. O primeiro contato que eu tive com o Poe foi com esse livro. E essa edição do Contos de Terror, Mistério e de Morte da Nova Fronteira. E nenhum desses que eu possuo traz o conto A Esfinge. Até essa edição aqui da Nova Fronteira foi aquela que eu comentei no vídeo de abertura da gente, que é a série, a coleção Clássicos de Ouro. Eu chamei série de ouro, mas coleção Clássicos de Ouro. Essa coleção aqui, eu vou até aproximar mais da câmera, essa coleção aqui, ela tem sido muito primorosa no aspecto de publicar obras que não eram mais publicadas há muito tempo. Veja bem, Histórias Extraordinárias, esse aqui é do ano de 70, entende? Ficou quanto tempo, né? Os outros livros que eu tenho aqui dele são em inglês. Esse daqui, se eu não me engano, é de 92, é a década de 90. São publicações muito antigas 97. e que acabam prejudicando o autor, sabe? Porque não é qualquer um que... Você não encontra Poe assim tão fácil. Agora não. Agora você tem essa tradução, que ela está em mercado, você vai adquiri-la por um preço de 30 e poucos reais, sabe? Vale muito a pena, não é? É uma tradução feita com papel bom. Eu recomendaria mesmo, a diferença de preço é muito pouca da Nova Fronteira para a Dark Side. A Dark Side, ela tem um livro mais primoroso, na minha opinião, eu acho que vale mais a pena adquirir. Inclusive você encontra no da Dark Side a tradução do Fernando Pessoa e do Machado de Assis e a versão original do O Corvo. Inclusive tem muito mais contos na Dark Side do que o da Nova Fronteira. Então, na verdade, nós temos várias edições brasileiras, né? Tu mostraste ali aquela classe ouro que eu acho fantástica. A Dark Side, sem comentários, né? A capa, o trabalho deles, editorial e tudo mais. Mas não consta em nenhuma delas até agora, nas que eu consultei, nas que tu consultaste, a Esfinge, não é? Exatamente, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da falta de traduções do mercado editorial brasileiro, que é uma das coisas que frustra bastante a gente que quer ter contato com obras de grandes escritores internacionais. Então... Sim, eu tenho por acaso o Caetano Galindo adicionado, se ele estiver assistindo, ótimo, melhor ainda porque é um elogio, no Facebook, e eu vejo o trabalho que ele tem em traduzir o The Four Quartets do T.S. Eliot. Porra, T.S. Eliot é um dos maiores poetas da literatura inglesa e não tem tradução para português, a não ser a Vivo Barroso. Entende? Então,
poesia é uma coisa ainda mais complicada de traduzir. No próximo vídeo nós falaremos sobre a poesia do Poe e nós veremos o quão difícil é traduzir. Tanto é que as traduções únicas são a do Machado de Assis, que é realismo, não é? 1800 e pouco, 1900 e pouco, e o Fernando Pessoa também 1910, 1915, por ali. Depois disso ninguém mais se atreveu. Claro, há toda a questão. Mas os dois traduziram, então por que eu vou traduzir? Não é? Só que nós precisamos de uma tradução do Corvo do século XXI. Sim. Entende? As pessoas elas têm um complexo de vira-latas, como diz o Nelson Rodrigues. Mas eu não vou traduzir porque o fulano de tal já traduziu. Tá, mas tu pode fazer uma tradução melhor. Dentro do aspecto, dentro do panorama linguístico que você se encontra, não é? E foi vencendo esse medo que eu acabei traduzindo a Esfinge, não é? Que, eu tenho várias obras do Poe aqui, inclusive em inglês, e eu não encontro esse conto. Tudo bem, é um conto menor, é um conto considerado de segunda, não tem o renome, não tem o glamour do Gato Preto, da queda da Casa Usher, dos assassinatos na Rua Morgue e tudo mais. Só que para mim é um conto que resume a obra do Poe, né? Eu vou contar o enredo rapidamente. O que acontece? É um indivíduo que vai passar as férias na casa de um amigo dele, não é? Uns 15 dias mais ou menos, segundo consta na obra, e ele fica aqueles 15 dias lá por causa de uma grande epidemia de cólera que vem se abatendo em Nova York. Ele é de Nova York, ele vai passar as férias dele na Nova Inglaterra. E lá, ele sente uma solidão extrema, muito profunda, e acontece que um dia ele acaba vendo um monstro, uma criatura com a proboscis, né? A famosa proboscis, que eu traduzi por tromba, porque é uma palavra não usual na língua portuguesa. Sim, a biologia prosbócide é o nome do aparelho bucal do mosquito, da mosca. Então... Aquela tromba, né? Que Sim. ele tem, que suga néctar ou sangue ou qualquer coisa assim, não é? Pois é, ele comenta várias vezes sobre a prosbócis no conto em inglês. Só que esse conto é um conto de 1800 e pouco. Então eu não posso traduzir, eu não me vejo com o direito de traduzir como prosbócis isso para o português. Porque ficaria muito erudito, ficaria muito aquém do que é Edgar Allan Poe. Então eu traduzi por tromba. E ele vê esse monstro, que ele disse que tem quilômetros de comprimento e não sei o quê, que ele é enorme, que a probóscis deles é gigante, enfim. E ele também começa a consultar a biblioteca do amigo dele. E esse amigo dele, curiosamente, coisas do Edgar Allan Poe, né? Curiosamente é uma extensa coleção de obras ocultistas, místicas, misteriosas, sobre tarô, sobre astrologia, sobre bruxaria, enfim. E lá ele começa a acreditar em agouros, não é? E ele acha que aquele monstro foi uma espécie de mau agouro, foi uma espécie de má notícia que chegou até ele, denunciando a morte dele por cólera. Tudo bem, o livro ali dá o conto ele tem uma espécie de pêndulo, como a gente diz, né? Ele fica ali pendurado. Para um outro dia de verão, tão quente quanto aqui em Blumenau, que chega a dar 34 graus, e ele está num dia muito quente, sentado na poltrona, os dois estão lendo, ele e o amigo dele, cada um lendo lá os seus tomos. E ele olha pela janela e entra em pânico, porque vê o monstro de novo à frente dele. Não é? Aquela criatura com aquela tromba, aqueles quilômetros de comprimento, aquelas asas e não sei o quê. E o amigo dele, que já tem alguma noção de biologia ou de medicina, não fica claro isso no conto, não é? Mas é um cientista. Sim. Ele olha para fora pela janela e não vê nada, não é? E ele se aproxima do rosto do amigo dele e vê que na frente do olho dele consta um inseto. Não é? Um inseto do gênero Sphinx, né? Eu não tenho o nome aqui agora, mas o nome científico, inclusive, é Sphinx, né? Tem o gênero espécie, né? A espécie é Sphinx, o gênero não me recordo agora. Então, o que isso prova, né, no conto do Poe? Prova de que o grande monstro é ele. É a própria personagem que está ali, né? Que vê um inseto e transforma no elefante, no monstro. E aquilo abala psicologicamente ele, torna ele deprimido, desesperado, com o agouro de que vai morrer logo de cólera, não é? Então, é um conto muito básico, muito desconhecido, mas que resume a obra do Poe.
Porque o que acontece? É a capacidade de ser indefeso do ser humano frente ao sobrenatural. E o sobrenatural muitas vezes está dentro do contexto do real. Entende? Então, a mesma coisa o gato preto. O que aquele gato fez? Nada. Nada. Absolutamente nada. Não é? E ele vai lá e caolha e tira o olho do gato. A proposta do conto seria evidenciar a maldade interior do ser humano, externar essa escuridão dentro do homem. Que foi a proposta bem interessante do Poe ao abordar a violência, essa obscuridade sendo transparecida por meio de violência física ou emocional. A questão do mistério, não é? Assim como na carta roubada, em que o problema está toda a vida na frente deles. E ninguém tem a capacidade de enxergar o problema. O problema está lá, a carta está lá e ninguém consegue ver. O Dupin é que tem, ou Dupin, enfim, como queira o leitor, né? Ele é que vai começar a discernir as situações e ver, pô, mas está aqui esse negócio, não é? Então eu acho que o Edgar Allan Poe, ele não é um escritor de terror de fato. Ele é um escritor do ser humano, não é? E dos medos humanos, dos traumas humanos e da desgraça humana. Eu acho que essa é a grande sacada nos contos de Edgar Allan Poe. E seja qual for o conto que você, leitor, vai se adentrar, você vai ver isso. Você vai entender que o Poe não quer assustar ninguém. Ele quer mostrar, ele quer evidenciar. Eu acho que esse é o grande... Eu acho que o que ele quer passar é que o maior susto, o maior medo é o próprio ser humano. Até acho que leva um pouco da vida dele, como a gente já comentou, a vida dele foi uma desgraça em todos os sentidos, com certeza, com exceção da literatura dele, mas mesmo assim é difícil viver como escritor, ainda mais naquela época. Hoje em dia ainda se fala, já é complicado. Aí tem os problemas familiares, a morte da mulher, a morte da mãe precocemente, o abandono do pai biológico, ou ele não foi adotado, mas ele foi acolhido por desconhecidos e há relatos de que o pai que o acolheu ele nunca teve um amor paternal, ele teve alguém no papel de pai que agia patriarcalmente. Ele expõe em parte da biografia que ele nunca teve um amor paterno, ele teve alguém que lhe infligia um controle patriarcal. É uma coisa muito... Aí entram os estudos psicanalíticos, né? Muitos estudiosos e articulistas e acadêmicos da universidade estudam a questão psicanalítica no Poe, não é? Como que ele vai transferir isso para a obra dele, né? Não somente para a prosa, como para a poesia comum. Nós vamos comentar depois da Annabel Lee, não é? E por que o Poe vai se casar com a Virginia, que tem 13 anos? Entende? Isso tudo tem fundo psicanalítico. Então, a obra dele em prosa não foge da obra em poesia. É a mesma coisa. Porque é um indivíduo ressentido, traumatizado, deprimido, alcoolizado, não é? De um alcoolismo proveniente justamente do trauma, não é? Então, o leitor vai e chega e lê O Gato Preto, é uma história de dar susto, ótimo. Mas ele vai para o Poço e o Pêndulo, ele vai para não sei onde, ele vai para isso, ele vai vendo que não é um acaso, é um padrão na obra de Poe. Então eu acho que sim, o Mencken tem razão em dizer que, se não é o grande, é um dos grandes autores da literatura americana, porque ele vai influenciar o Faulkner, ele vai influenciar Flannery O'Connor, o Hemingway e entre muitos outros. O próprio autor do Huckleberry Finn, o Mark Twain, não é? Vários autores vão se influenciar por eles. Então você, caro leitor, ao se aproximar da prosa do Edgar Allan Poe, entre nela como ser humano. Entre nela com os seus medos, com os seus traumas, e veja que eles não são únicos. Que eles têm um contato total e absoluto com a literatura universal. É isso que forma um clássico. É você se ver na própria literatura, no próprio clássico. Isso é um clássico. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo aqui sobre a prosa do Poe, que é um autor muito conhecido, um autor muito popular, muito famoso, e que você tire um pouco desse verniz de fama dele e entre no verdadeiro Poe. No Poe que realmente era um ressentido, que era um deprimido, que estava triste com a vida, não é? E use isso como antídoto para a sua vida. Então, relembramos, tanto eu quanto o Nicolas, comente, critique o nosso canal, faça suas análises e esperemos profundamente
que tenha sido proveitosa essa conversa para você nos seus estudos, nas suas leituras, e que também incentive, não é? Claro. Você a ler os grandes contos de Edgar Allan Poe. O objetivo é esse, é proporcionar a leitura dos grandes clássicos e incentivá-la. Exatamente. Até a próxima, um grande abraço. Até a próxima, pessoal.